Olá, amigos, amigas, espero que vocês estejam todos bem. Para quem não me conhece e que acaba de aterrar aqui assim por azar, neste canal YouTube eu sou a Graça e neste canal, neste momento, andamos a ler uma coleção de livros do tempo da ditadura salazarista em Portugal. Portanto, vai desde a queda da monarquia em Portugal, a implantação da Primeira República, a Segunda República, e depois a ditadura fascista instalada por António de Oliveira Salazar. Portanto, todos os vídeos estão baseados numa coleção. Nós ainda estamos no primeiro livro, que vai desde 1926 a 1932. E trata-se da ascensão de Salazar ao poder, os anos de Salazar, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. Portanto, é uma coleção que saiu em Portugal há uns anos e que está detalhada ao pormenor sobre tudo o que aconteceu. A gente hoje, amigos, vamos aqui para o último vídeo da playlist sobre o que foi o reviralho em Portugal, porque o reviralho aconteceu logo no início da instalação da ditadura em Portugal, e os que não queriam que se instalasse uma ditadura em Portugal, houve muitas revoluções, que se deu o nome de reviralho. E então a gente hoje vai só fazer aqui um resumo, que são as revoltas contra a ditadura. Eu vou só mostrar aqui para vocês a página. Isto estão as revoltas contra a ditadura, está resumido. Estão assim resumidas. E a gente vai fazer este vídeo hoje sobre este tema do que foi as revoltas contra a ditadura, o resumo, para finalizar esta playlist, porque este é o terceiro vídeo sobre as revoltas reviralistas em Portugal e a playlist está em cima. Há 2 vídeos antes deste e este será o resumo que vamos fazer para finalizar esta playlist. Então, as revoltas contra a ditadura diz o seguinte: a 28 de maio de 1926, o movimento militar iniciado em Braga, chefiado pelo general Gomes da Costa, com fortes ramificações pelo país, derruba a Primeira República e instaura uma ditadura militar. Eis uma resenha das principais revoluções contra a ditadura militar. 1926, 11 de setembro, sublevação do Regimento de Infantaria 19 em Chaves. 1927, de 3 a 7 de fevereiro, a revolta sangrenta põe o Porto a ferro e fogo. Durante uma semana, cerca de 2.500 constitucionais procuram restaurar a República Liberal e Democrática. Do outro lado, os situacionistas mobilizam cerca de 4.000 militares e vencem a primeira grande revolta reviralhista. 7 a 9 de fevereiro. Portanto, estamos no mesmo ano, 1927. A revolta reviralhista em Lisboa, na sequência da revolta do Porto, nos dias anteriores. As forças ditatoriais vencem em toda a linha. Dos confrontos de Lisboa e Porto resultam cerca de 200 mortos e 1 milhar de feridos. Do 16 ao 22 de fevereiro, demissão em massa dos implicados. Expulsões e desmantelamento das unidades militares e policiais implicadas. Cerca de 1.000 implicados seguem para as colónias Madeira, Açores, Angola, Guiné e Timor como deportados. Junho. Portanto, ainda estamos em 1927, nesta altura. Decorrem negociações entre setores republicanos, dentro e fora da ditadura, com vista à negociação de um pacto de transição constitucional. Pela ditadura, o ministro da Guerra, Passos e Sousa. Pela oposição, António Maria da Silva e Francisco Cunha Leal. Julho, portanto, um mês depois. Manifesto da Liga da Defesa República, Liga de Paris, onde se proclama a necessidade de uma ação revolucionária para repor a República Democrática e regenerada. Na sua origem estão os revolucionários de Fevereiro, que demandaram o exílio, primeiro o espanhol, depois o francês. Em 1928, portanto no ano seguinte, 20 de julho, a revolta do Castelo, por o seu comando se situar no Castelo de São Jorge, em Lisboa.
Tem ramificações por todo o país, especialmente nas zonas de Setúbal e Viseu. Pinhel é desmantelada à nascença. Outubro. Reintegração de alguns dos militares que participaram nas revoltas de 1927 e 1928, alguns deles deportados ou demitidos. 1930. Junho. Um grande carregamento de armamento disfarçado de maquinaria agrícola e ácido sulfúrico, num total de 43 caixas, entrou pela alfândega com destino à Revolução em Portugal. Tinha sido negociado por reviralhistas no exílio. 1931, 4 de abril. A Revolta da Madeira. Durante um mês, os deportados republicanos, em conjunto com as forças locais desafetas ao regime, mantiveram a República da Madeira. 7 de abril, Revolta dos Açores, com início em Angra do Heroísmo, alarga-se a São Miguel, Graciosa e São Jorge. Vencidos pelas forças ditatoriais, os revolucionários juntaram-se aos da Madeira. 17 de abril, Revolta da Guiné, com solidariedade com a Revolta das Ilhas. Abril, forma-se em Madrid um comitê revolucionário liderado por Jaime Cortesão e, no início, ligado à Liga de Paris. Portanto, mais tarde, este grupo será conhecido como o Grupo dos Budas. A sua missão era a de buscar o apoio do governo republicano espanhol. Junho, constituição da ARS, Aliança República Socialista. Aliança Republicana Socialista. Portanto, nós aqui ainda estamos em 1931, em junho de 1931, constituição da ARS, Aliança Republicana Socialista, agregando setores de oposição que punham as esperanças numa transição pacífica. A figura cimeira era o general Norton de Matos. Agosto, material bélico, de origem espanhola, permanece junto à fronteira, pronto a entrar em Portugal. Resultou do apoio conseguido pelo Comitê de Madrid, junto de Manuel Azana. 26 de agosto, revolta em Lisboa, liderada pelos coronéis Ultra Machado e Hélder Ribeiro. Depois de vencidos, alguns revolucionários refugiaram-se em Espanha. O civil Manuel Vasques e o capitão Américo Sanz levam consigo os seus aviões de combate. 22 e 23 de novembro, reunião de Beiriz, sob a liderança de Bernardino Machado. Constitui-se um Comitê Supremo da Revolução, agrupando as principais sensibilidades da oposição republicana. Contudo, a sua ação prática será de pouco efeito. 1932. Primavera. Constituição da UGCR, que é a União Geral dos Combatentes Republicanos. Na Galiza. Agregando setores moderados da oposição sob a égide de Cunha Leal. Julho. Os deportados de Cabo Verde aprovam um manifesto e exigem respostas revolucionárias dos oposicionistas no exílio. E no interior do país, lidera o processo o general Sousa Dias, internado no campo de concentração de São Nicolau. 5 de dezembro, amnistia concedida pelo governo da ditadura. Entram em Portugal centenas de exilados e deportados. Ficam de fora os 50 mais perigosos, entre eles Afonso Costa e Bernardino Machado. 1933. Fevereiro. Desmantelamento da nova polícia criada pela ditadura, que era a Polícia de Defesa Política e Social, de uma importante rede reviralhista, espalhada por todo o país. Subsaía nela o capitão Nuno Cruz, ligado ao Comitê de Madrid. É apreendido abundante armamento. Setembro. Os Budas conseguem um importante empréstimo de 450 mil pesetas e um lote de armas, com o apoio do governo espanhol, para fazer a revolução em Portugal. 26 e 27 de outubro. A Revolta de Bragança, um movimento militar, gorada à nascença, que pretendia agregar unidades do norte e atingir o Porto. Novembro. Apreendido o Sarmento Beires, o projeto de plataforma de frente única das Forças Populares Motoras da Democracia. Um programa unitário de tendência socialista negociado em primeiro semestre do ano no exílio galego.
Portanto, eu vou mostrar só para vocês aqui as legendas. Temos aqui esta imagem, que data dessa altura, e diz o seguinte: grupo de militares e civis armados durante a Revolução do 7 de Fevereiro de 1927 em Lisboa. Portanto, isto são imagens originais que estão na coleção. E aqui, isto também são imagens das revoluções dessa altura. Aqui temos as barricadas das revoltas do 7 de Fevereiro na Rua Escola Politécnica em Lisboa, que é esta imagem aqui. E em baixo temos, na parada no quartel dos caçadores, 5. Alguns oficiais subalternos e praças desse regimento são condecorados pela bravura e ardor combativo que demonstraram no ataque aos revoltosos em 26 de agosto de 1931. Portanto, estão a ser condecorados. E para finalizar o vídeo desta série dos reviralhistas, temos aqui vários mapas da revolta do 26 de agosto de 1931. Tratava-se de combatentes violentos na Rotunda, Amoreiras, Avenidas Novas e Laranjeiras, Jardim Zoológico em Lisboa. Portanto, há aqui uma série, eu vou só mostrar a página para vocês. A revolta de 26 de agosto de 1931. O que é que se passou nesta altura? Vamos só aqui ver o que é que se passou nesta altura. 1931, um ano de revoltas reviralhistas. 4 de abril, revolta da Madeira. Durante um mês, deportados republicanos e forças locais mantiveram a República da Madeira. 7 de abril, revolta dos Açores. Inicia em Angra do Heroísmo, alarga-se a São Miguel, Graciosa e São Jorge. 17 de abril, revolta da Guiné, em solidariedade com a revolta das Ilhas. 28 de abril, desembarque no Caniçal, Madeira, da força expedicionária enviada para dominar a revolta, nos navios Vasco da Gama, Carvalho Araújo e Niassa, comandada pelo Ministro da Marinha, Almirante Magalhães Correia. Abril, 5 de abril, forma-se em Madrid um comitê revolucionário, liderado por Jaime Cortesão, mais tarde conhecido por Grupo dos Budas, missão obter apoio do governo republicano espanhol. 2 de maio, o general Sousa Dias apresenta a capitulação das forças revoltosas da Madeira. 7 de maio, capitulação dos revoltosos da Guiné, após tomarem conhecimento da derrota nas ilhas. 8 de junho, constituição da Aliança Republicana Socialista. Figura cimeia General Norton de Matos. 9 de agosto, material bélico conseguido pelo Comitê de Madrid, junto de Manela Azana, permanece junto à fronteira, pronto a entrar em Portugal. 26 de agosto, revolta em Lisboa, liderada pelos coronéis Ultra Machado e Hélder Ribeiro. 22 e 23 de novembro, reunião dos beiriços sob a liderança do ex-presidente da República Bernardino Machado, constituição do Comitê Supremo da Revolução. Pronto, nós vamos terminar aqui. No 26 de agosto, que houve uma grande revolta reviralhista em Portugal em 1931. Portanto, este ano do 1931, as revoltas foram muito intensas no nosso país. A 26 de agosto de 1931, às 3 da manhã, o movimento eclode na madrugada do 26 de agosto de 1931, após uma última reunião preparatória do Comitê Revolucionário. Às 6h45, Ultra Machado, Jaime Batista, os 2 outros oficiais, acompanhados por cerca de 30 civis armados, apoderam-se de metralhadoras. De seguida, Jaime Batista e outro grupo de civis tomaram o RAL 3, o Coronel Dias Antunes, o Capitão Justino Ferreira e o Tenente Melo e Cunha dirigem um grupo de 200 homens que aderem ao movimento nos quartéis de Queluz e da Pontinha. Às 7 da manhã, o Tenente-Coronel Sarmento Beires assume o comando do grupo de bombardeamento e do batalhão de aerosteiros de Alverca. Manhã, combatentes de artilharia entre revoltosos e forças fiéis ao governo da ditadura. A ação decisiva decorre no alto do Campolide, entre metralhadoras 1, tomada pelos revolucionários, e caçadores 5.
Fiel ao governo, que recebe apoios de Infantaria 1 e Cavalaria 7. Princípio da tarde, metralhadoras 1 e RAL 3, muito fustigados por fogo de artilharia, rendem-se. 2 da madrugada do 27/8, o último reduto dos revolucionários, comandado por Sarmento de Beiras, parte de Loures, em direção a Torres Vedras e dispersa. Vamos finalizar o vídeo com o balanço das revoltas reviralhistas, que diz aqui. Portanto, diz o seguinte. Diz assim. Primeiro, em busca da Frente Única Republicana. Após a derrota do 26 de agosto de 1931, a Conferência de Beiris, convocada sobre a régide de Bernardino Machado, para 23 de novembro de 1931, constitui a última oportunidade de uma estratégia unitária da oposição, tentada desde 1927-1928. No entanto, não foi possível constituir o Comitê Supremo da Revolução, porque, muito justamente, as estratégias se dividiram, inexoravelmente, de um lado os defensores da transição pacífica, pactuada por via eleitoral, como propugnava a recém-criada Aliança Republicana e Socialista de Norton de Matos. Do outro, a estratégia revolucionária defendida por líderes como Afonso Costa, Jaime Cortesão, José Domingos dos Santos e mesmo, paradoxalmente, por liberais como Bernardino Machado e Cunha Leal. Portanto, agora vamos finalizar o vídeo com o balanço das revoltas reviralhistas, que diz o seguinte: mais 200 de mortos e cerca de 1 milhar de feridos, mais de 1.500 prisioneiros deportados para as ilhas e colónicas, aí permanecendo sem culpa formada, com residência fixa durante anos. Afastamento do exército ou da função pública e residência fixa em várias cidades do país, Peniche, Elvas, etc., dos restantes implicados. Pronto, nós vamos terminar esta série de vídeos dos reviralhistas com este vídeo e este resumo final. E o resumo final da minha parte, portanto, isto foi no início da implantação da República em Portugal, quando nós acabamos com os reinatos, e estas revoltas todas foi, portanto, os que estavam contra a instalação de uma ditadura. E a minha opinião foi que em 900 anos desde que Portugal é país independente, mesmo começando pelos reinados, a instalação da República e isso tudo, nós fomos um país que estivemos sempre em guerras. Houve muito poucos períodos de paz, e a paz nós só a temos tido desde a Revolução do 25 de Abril de 1974. Portanto, esta coleção vai ir até essa altura. Eu no próximo vídeo vou falar de quem foi António Ferro, que foi o propagandista de António de Oliveira Salazar. Isso será para o próximo vídeo. Vou-me despedir de vocês. Um beijinho, bye bye, até à próxima.